Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante, uma análise bem racional sobre o conceito de Deus. A ideia aqui é seguir um argumento, um raciocínio puramente lógico, que usa a lógica mesmo como a principal ferramenta para investigar o divino. E, olha, já vamos direto ao ponto, né? A pergunta fundamental, talvez a mais antiga de todas. Existe um Deus? Essa pergunta que serve de base, de alicerce, para toda a estrutura lógica que a gente vai explorar agora. Para encarar essa pergunta, o caminho proposto aqui é bem específico. É o que se chama de fé raciocinada. E qual é a sacada? A ideia não é simplesmente acreditar cegamente, de olhos fechados. Pelo contrário, é usar a lógica, o raciocínio, como uma ferramenta mesmo, para investigar e tentar compreender as coisas. Então tá. Por onde essa lógica toda começa? Pela definição, claro. A proposta é definir Deus como a inteligência suprema e, o ponto mais importante de todos, a causa primária de todas as coisas. Olha, vale a pena guardar bem esse termo, causa primária, porque ele é a grande chave de todo o argumento que vem a seguir. Beleza? Com essa definição na mão, a pergunta muda. Como provar que essa causa primária existe? A análise aqui se apoia totalmente no argumento clássico, o de causa e efeito. A gente vai ver como uma dedução lógica é construída tijolo por tijolo. E o que é incrível é que a base, o pilar que sustenta todo esse raciocínio, é de uma simplicidade enorme. É um axioma, sabe? Uma daquelas verdades que parecem óbvias. Não há efeito sem causa. Tudo tem uma origem. Parece simples, né? Mas as consequências desse pensamento são gigantescas. Então vamos ver como essa lógica se desenrola na prática, em 4 passos bem diretos. Primeiro, a gente olha ao redor e vê um monte de coisas acontecendo no universo. Efeitos que a humanidade simplesmente não consegue produzir. Segundo, se nós não somos a causa, então a causa tem que ser algo superior a nós, certo? Terceiro, a organização, a complexidade de tudo, desde um insetinho minúsculo até o movimento dos planetas. Tudo isso revela uma inteligência, uma ordem. E, finalmente, o 4º passo, a conclusão. Essa causa primária, que é superior e inteligente, é o que se chama de Deus. E só para não deixar nenhuma dúvida, porque esse conceito é realmente o ponto central de tudo, o que é a causa primária? É a origem de tudo, a primeira de todas as causas. É aquela causa que não foi o efeito de nada que veio antes. É o ponto de partida absoluto. Ok, seguindo o fio da meada, se essa causa primária existe, a próxima pergunta é inevitável. Como ela é? Quais são as suas características? É a partir daqui que o raciocínio começa a deduzir os atributos divinos, um por um, sempre usando a lógica. O primeiro atributo que a lógica aponta é eterno. Mas por quê? Bem, o raciocínio é o seguinte: se essa causa tivesse tido um começo, é porque alguma outra coisa teria criado ela. E essa outra coisa, por sua vez, teria sido criada por outra, e a gente entraria numa regressão infinita que não leva a lugar nenhum. Então, por pura lógica, a causa primária não pode ter tido um começo. Ela tem que ser eterna. O segundo atributo é imutável, ou seja, não muda. A lógica aqui é bem direta. Pensa nas leis que regem o universo, a gravidade, a física. Elas são constantes, estáveis. Essa estabilidade toda sugere que a causa por trás delas também tem que ser estável, imutável. Se a causa mudasse a toda hora, as leis do universo seriam uma bagunça, concorda? E essa ideia de ser imutável já nos leva direto para o próximo atributo, imaterial. Olha que legal como a lógica vai se amarrando. A gente sabe que a matéria, por natureza, vive se transformando, mudando. Então, se a causa primária é imutável, ela não pode ser material. Uma coisa é consequência da outra. Certo. Próximo ponto. Único. Por que único? O argumento aqui é baseado na ordem do universo. A gente vê leis unificadas funcionando em todo lugar. Essa harmonia toda sugere uma unidade de comando, uma única vontade por trás de tudo. Se fossem vários deuses com vontades diferentes, o universo poderia ser bem caótico e não ordenado como parece ser. E se a causa primária é única, isso leva a outra conclusão lógica. Ela tem que ser onipotente, ou seja, todo-poderosa. Faz sentido, né? Se ela é a única causa, a origem de tudo, não existe nenhum outro poder que possa se igualar ou limitar o seu. É o poder soberano, por definição. Por fim, a análise chega aos atributos de soberanamente justo e bom. Ok, mas onde estaria a prova disso? Segundo essa linha de pensamento, a prova está na sabedoria que a gente observa nas leis da natureza. O equilíbrio,
a providência que se revela tanto nas coisas gigantescas quanto nos mínimos detalhes do universo, tudo isso não deixaria dúvidas sobre a justiça e a bondade dessa causa. Certo, agora é o momento de amarrar tudo isso. A gente viu vários atributos. A análise nos leva agora a um argumento final, conclusivo, que junta todas essas qualidades em um único conceito, a lógica da perfeição. E para a gente entender essa conclusão, a fonte propõe um exercício mental bem interessante. Vamos pensar, e se algum desses atributos não fosse, digamos, perfeito? Se essa causa primária fosse muito poderosa, mas não toda poderosa? Ou muito justa, mas não soberanamente justa? E aí? A resposta para essa pergunta é o clímax de todo o argumento, e tá nessa citação. Se a gente pudesse imaginar um outro ser que tivesse justamente essa qualidade que faltava, um ser mais poderoso ou mais justo, então esse outro ser, por ser mais perfeito, é que seria Deus, e não o primeiro. Ou seja, a conclusão lógica é que a causa primária, para ser de fato a causa de tudo, tem que ser infinita em todas as suas perfeições. Não dá para ser mais ou menos em nada. Ela precisa ser um máximo em tudo, porque se não fosse, por definição, não seria a causa suprema. E assim a gente encerra essa análise racional. Mas ela não termina com todas as respostas, pelo contrário. Ela deixa no ar uma nova pergunta, uma provocação para a gente refletir. Se a causa é perfeita como toda essa lógica sugere, o que isso quer dizer sobre o efeito? Sobre o universo, a vida, sobre tudo que existe? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.